quase que podemos dizer facada nas costas, não é? João Félix não vai para o Benfica, vai para o Al Nassr. Ele já estará a ir para a Arábia, ou já estará mesmo na Arábia para fazer exames médicos, provavelmente será oficializado ou amanhã ou na terça-feira. O Al Nassr ultrapassa o Benfica e atinge valores que o Benfica não estava disposto a atingir, e na minha opinião muito bem. O Benfica estava a chegar muito perto dos 25 milhões de euros por 50% do passe, era isso que o Chelsea tinha estipulado. Foi isso que Jorge Mendes vendeu ao Benfica, que era esse o valor, que se o Benfica conseguisse chegar aos 25 milhões ou muito, muito perto disso por 50% do passe, João Félix baixaria o seu ordenado, seria jogador do Benfica. Ora, o Benfica estava muito perto de o atingir, muito perto, e João Félix deu o dito pelo não dito, Jorge Mendes deu o dito pelo não dito, e preferiram defender os interesses do Chelsea e rumar ao Al Nassr. E porquê é que é defender os interesses do Chelsea? Porque estamos a falar de 30 milhões de euros, mais bónus que podem fazer a transferência ficar perto, não chega lá, mas perto dos tais 50 milhões de euros que o Chelsea tinha pago, 52, mais coisa, menos coisa, tinha pago pelo João Félix ao Atlético de Madrid no verão passado. Ora bem, estes são os contornos do negócio. Claro que percebemos o lado de João Félix de querer ganhar mais dinheiro. Claro que sim. Isso aí é legítimo, é uma postura na carreira que é legítima. A grande questão aqui é o futuro de João Félix. João Félix tem 25 anos, vai fazer 26 em novembro. João Félix falhou no Atlético, falhou no Chelsea, falhou no Barcelona, falhou no Milan. Estamos a falar de 4 grandes clubes em 3 ligas diferentes em que João Félix falhou. E agora, aos 25 anos, quase a fazer 26, vai para a Arábia. Se isto não é o admitir de João Félix que não será o jogador que se imaginou quando foi Golden Boy, não sei o que é que será. João Félix tem o argumento de trabalhar com Jorge Jesus. Legítimo, Jorge Jesus é um grande treinador e se João Félix tiver cabeça, poderá elevar o seu ritmo. Mas estamos a falar do futebol da Arábia, malta. Estamos a falar do futebol da Arábia. Parece-me... É assim, o dinheiro é o dinheiro. O dinheiro é o dinheiro e não podemos julgar ninguém por ir atrás do dinheiro. Mas ir para a Arábia aos 25 anos, se olharmos para os jogadores que estão na Arábia, os grandes jogadores, temos duas vertentes. Grandes jogadores que estão em final de carreira, Ronaldo, Mané, Benzema, etc, etc. Jogadores que saíram de clubes médios na Europa para ganhar muito dinheiro na Arábia, Rubén Neves, Milinkovic-Savic, e estes jogadores. Jogadores que, aos 25, quando deveriam estar a entrar no Prime, estão a ir para a Arábia. Vamos ver. Pelo menos vai estar com o Cristiano Ronaldo. É quase uma facada nas costas do Benfica, temos que o admitir. E temos que admitir que é um passo atrás grande naquilo que poderia ser a afirmação ou a reafirmação de João Félix na sua carreira. Porque esta vinda para o Benfica, esta eventual vinda para o Benfica, poderia servir de catapulta para voltar. Não estava emprestado, podia reabilitar-se. Ele não o quis, prefere ir para a Arábia. É legítimo ir atrás do dinheiro, mas... amigos, o que dizer? Eu tenho pena. Eu quando o João Félix apareceu no Benfica, eu achei que ele ia ser top. Mesmo quando ele não se ingrou no Atlético, eu achei que ele ainda ia a tempo. Mas agora... bem, é o que é. Malta, João Félix então não será jogador do Benfica. O Benfica que está prestes a fechar o Ivanovic, apesar de ter havido aí algumas abordagens inglesas. Ivanovic será jogador do Benfica e agora estou curioso para ver quem será o substituto, entre aspas, de João Félix. Porque o Benfica precisa de alguém para jogar número 10, ou o que queiram chamar, médio ofensivo, segundo avançado, o que lhe queiram chamar. Era Tiago Almada, era João Félix, nenhum dos dois acabou por vir para Portugal e ir para o Benfica. Musa, vamos ver, eu acho que ainda por cima agora com a ruptura do tendão daqueles do Bruma, acabou a época para o Bruma. O Benfica precisa de ir ao mercado, precisa de um extremo, precisa de um médio ofensivo. Acho que é essencial. Vamos ver o que é que vai acontecer na equipa do Benfica. Meus amigos, vamos carimbar. Vamos carimbar, pôr ponto final. Víctor Gyökeres, oficializado como jogador do Arsenal. Compreendemos melhor o negócio. O Sporting explica que pode chegar aos 76 milhões de euros. São 65 ponto qualquer coisa já, mais 10 milhões ponto qualquer coisa em bónus, que já falámos ontem quais é que seriam. Pode chegar aos 76 milhões. Sendo que, mesmo que não atinja, e atenção,
alguns dos bónus são facilmente atingíveis, aliás, quase todos os bónus são facilmente atingíveis. Mesmo que não chegue a isso, já é a venda mais cara do Sporting, ultrapassou os 65 milhões de Bruno Fernandes. Na altura, Bruno Fernandes foi por menos de 65, mas depois com os bónus o bolo chegou a 65. Victor Gyökeres já ultrapassou esse valor, mesmo sem os bónus, e portanto é a venda mais cara da história do Sporting. Falei ontem o que é que eu achava, se achava que era um valor justo ou não me vou repetir. O Sporting contratou por 24 milhões, ele marcou 97 golos, valeu 2 títulos, valeu uma taça de Portugal, valeu... Não ganhou nenhuma supertaça. Pois porque o Sporting perdeu com o Porto, exatamente. Rendeu 40 e tal milhões... mais coisa, menos coisa, é uma passagem de enorme sucesso, e eu volto a dizer o que disse ontem, acho que os sportinguistas devem esquecer o que aconteceu neste último mês e lembrar o que aconteceu nos últimos 2 anos. Victor Gyökeres então assinou um contrato de 5 temporadas, tornou-se o jogador mais caro da história, a venda mais cara da história do Sporting, ultrapassou o Bruno Fernandes, sendo que o pódio é ocupado por Manuel Ugarte, quando foi vendido ao Paris Saint-Germain por 60 milhões de euros. O Sporting está muito perto de contratar o Ricardo Mangas, já era um rumor já algumas vezes falado. É um jogador que chegou a trabalhar com o Rui Borges no Vitória, ainda que muito pouco tempo. Trabalhou, aparentemente, eu não sabia disto, no Mirandela, portanto eles são os dois daquela zona, e o Ricardo Mangas em princípio vai ser jogador do Sporting. É uma oportunidade de negócio, digamos assim, o Mangas está no mercado, não se ingrou no Spartak. O Sporting vai pagar aqui na casa dos 2 milhões de euros, que foi mais ou menos o que o Spartak pagou para o levar de Guimarães, e o Ricardo Mangas vai ser mais uma opção para a lateral esquerda do Sporting. Eu tinha dito aqui que achava que o Sporting precisava de mais 2 laterais. O da direita, sabemos, Vadjanides estará muito perto de ser fechado, e o Ricardo Mangas agora para a esquerda. E porquê é que eu digo isto? Eu sei que há o Nuno Santos e o Maxi, mas são jogadores que normalmente atuam como ala esquerda e não como defesa esquerda numa defesa a 4. Portanto, acho que o Ricardo Mangas traz, ainda que o Ricardo Mangas também seja um bocadinho o ala, não é? Mas ainda assim traz um bocadinho mais de qualidade, ou pelo menos opções, ao lado esquerdo da defesa. E está então muito perto de ser reforço do Sporting. Não vai ser colega de equipa de Franco Israel, porque Franco Israel, desculpem, já foi oficializado no Turino, regressa assim a Turim, ele que já tinha passado pela Juventus, deixa o Sporting, não se conseguiu impor. Havia a expectativa, quando o Adam se lesionou e falhou a reta final da época 23-24, e depois saiu do Sporting, havia a expectativa que o Franco Israel pudesse ser o titular na baliza do Sporting em 24-25. Ele até discutiu a titularidade inicial com o Kovacevic, nenhum dos dois cumpriu, tanto é que o Sporting teve que ir buscar o Rui Silva. Portanto, acabou a passagem do Franco Israel, não convenceu, foi maioritariamente suplente, mas aparentemente era um ótimo elemento balneário, muito amigo do Trincão, pelo que se diz. E o Sporting ainda faz algum dinheiro, quer dizer, mais ou menos. O Sporting pagou na altura 1,4 milhões de euros, sendo que a Juventus tinha ficado com 30% do passe. Agora o Sporting ganha 5 milhões, mas tem que dar 1,3 milhões à Juventus. Portanto, dá aqui uns pozinhos de dinheiro, não é por aí que o Sporting vai certamente fazer a festa. É jogador do Turino, assinou um contrato até 2028. Este internacional uruguaio que esteve ligado ao Sporting durante 3 temporadas, fez um total de 45 mais 8, meus amigos, 53 jogos. 53 jogos. Continuamos em Portugal. Só para... Não é que isto seja novidade, mas o jornal A Bola, se não estou em erro, hoje traz a confirmação. Eu acho que já tinha falado disto aqui também. Marco Gruitch e Ivan Reimer não entram nas contas de Farioli para a próxima temporada. 2 semanas, mais coisa menos coisa de trabalho, e deu para perceber que os 2 jogadores não contam. Já sabíamos isso especialmente sobre o Gruitch, que está no último ano de contrato e é um dos jogadores mais bem pagos do plantel. 2 jogadores que não entram. O Gruitch, no ano passado, teve uma lesão gravíssima, só fez 5 jogos. Não é que se não tivesse lesão iria fazer muitos mais, mas é o que é. Nunca convenceu totalmente no Porto. Na altura veio emprestado pelo Liverpool e depois custou aos Dragões 9 milhões de euros. Estamos a falar em 2022, no verão de 2022. Está então aí no mercado. E o mesmo para o Ivan Reimer, que teve uma espécie de segunda oportunidade com o regresso de Farioli. Ele que no ano passado tinha sido emprestado pelo Futebol Clube do Porto na segunda metade da temporada para a Espanha, nomeadamente para o Valência.
voltou para fazer a fase inicial da pré-época, mas aparentemente não convenceu Farioli. Está também no mercado Ivan Reim, que foi contratado, já não lembro quanto é que ele custou, 10 milhões de euros, não cumpriu de todo no ano passado, jogou 10 jogos no Valência, não marcou qualquer golo. Na primeira metade da temporada, ainda com Vítor Bruno, 15 jogos, 4 golos e 2 assistências. Para fechar, mais 3 coisinhas até, em Portugal, vamos começar com Miro, do Tondela. Está a ser seguido pelo AIK, não AEK, AIK. Não é novo o interesse em Miro, é um jogador que muitas equipas já fizeram abordagens. O Torpedo da Rússia foi uma das equipas, acho que já falei disso aqui algumas vezes. É um jogador que tem muito mercado, tem apenas 22 anos, é um ponta de lança que no ano passado marcou 10 golos ao serviço do Tondela. Tem muito mercado, o Tondela não aceita negociar abaixo de 2 milhões de euros e são estes os problemas que fazem com que o Miro para já ainda não saia do Tondela. É um jogador que tem formação de Gil Vicente. No Tondela realmente teve a sua melhor experiência como jogador sénior. Vamos ver se o Tondela vai resistir às abordagens. Tem-se falado aí de clubes da Rússia, agora desta questão do AIK. Para carimbar, 2 oficializações para fechar em Portugal. Mateo Flores, já tínhamos falado disto há 2 dias, ia sair do Betis para jogar no Arouca, empréstimo com opção de compra. No ano passado fez 17 jogos na equipa principal do Betis, é um médio centro. Eu já ouvi jogar uma vez, portanto tem alguma qualidade. Vamos ver se vai conseguir impor em Arouca. Como eu disse, empréstimo, opção de compra. Não sabemos o valor dessa opção de compra. E falamos ainda de Elias Manuel. Elias Manuel, que foi oficializado como reforço do Santa Clara. Chega por empréstimo do Botafogo. É um jogador eu não conheço. Vamos ver. Pelo menos possante ele é. Pelo menos fisicamente possante ele é. Acho que poderá impor-se, só por causa da sua vertente física, acho que se poderá impor no Santa Clara, mas vamos ver, o Santa Clara tem algumas boas opções, o Wendel, como sabemos. Portanto, vamos ver, é um jogador que já andou pelos Estados Unidos, pelo New York Red Bulls e também pelo Real Salt Lake, tem formação de Grêmio. Estava ligado ao Botafogo, onde neste ano de 2025 tinha apenas 6 participações em jogos, 0 golos e 0 assistências. Chega por empréstimo. Não sabemos se há opção de compra. Vamos lá para fora, vamos começar a falar de um negócio que aparentemente está feito. Luís Dias vai ser reforço do Bayern de Munique, o internacional colombiano vai deixar o Liverpool depois de 3 temporadas e meia, onde ganhou uma Premier League, uma FA Cup, 2 League Cups e uma Community Shield. Vai arrumar então ao Bayern Munique num negócio que são 75 milhões, mais bónus, andará na casa dos 85 milhões de euros. Eu confesso, estes rumores não são novos, desde o início do mercado que estão a decorrer. Eu não acreditei neles. Por isso é que eu trouxe poucas vezes esse assunto aqui. Eu não acreditei, não me pareceu que o Luís Dias quisesse sair da Premier League para ir para o Bayern Munique. Agora, tendo em conta o que o Liverpool está a fazer no mercado, com a chegada de Ekitike, com a chegada de Florian Wirtz, com a possibilidade da chegada de Isaac, percebo, ainda que olho para o plantel e acho que o Luís Dias tenha total legitimidade para ser titular, seja num dos flancos, seja até mais como segundo avançado. Sou muito fã de Luís Dias, portanto é uma surpresa para mim vê-lo ir para o Bayern Munique, mas também percebemos que o Liverpool está a começar a angariar dinheiro para atacar o Isaac do Newcastle. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. O que é certo é que Fabrício Romano diz que está fechado, que já estão a trocar papeladas para acordos e que o jogador na próxima semana será oficializado como novo jogador do Bayern de Munique. Falamos de 75 milhões de euros mais bónus que poderão fazer a coisa atingir 85 milhões de euros. O Manchester United está na corrida para ter Gigi Donnarumma, o guarda-redes internacional italiano que, como sabemos, é o indiscutível da baliza do Paris Saint-Germain, campeão da Europa, não campeão do mundo. Qual é que é aqui a questão? Gigi Donnarumma está ou vai entrar agora no último ano de contrato com o Paris Saint-Germain, termina contrato em junho de 2026. Aparentemente não quer renovar com o gigante francês. É normal, porque na Ligue 1, ainda por cima ele já ganhou a Liga dos Campeões, olha à volta e pensa, ok, vou passar aqui mais um ano sem grandes desafios. O próprio Paris Saint-Germain já está a começar a preparar a sucessão, tem-se falado aí de alguns nomes. E é nisto tudo que aparece aqui o Manchester United, que está desesperado à procura de reforços e de um guarda-redes para substituir o Onana. Donnarumma aparece nesse aspecto. É um guarda-redes que dispensa apresentações, há muitos anos que é titular na Itália, no Milan, no Paris Saint-Germain.
E vamos ver, não se sabe ainda valores. É um guarda-redes que tem aqui uma avaliação alta, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Ele está no Paris Saint-Germain desde 2021, 4 campeonatos, uma Liga dos Campeões, campeão da Europa também pela Itália, portanto já ganhou um pouco de tudo o que havia para ganhar em França. Não foi campeão do mundo, é verdade. E o Manchester United aparece aqui, Ruben Amorim, bem que precisa de um guarda-redes. Para fechar, vamos falar de Mehdi Taremi. Falei aqui há 2, 3 dias do Botafogo, não é? Falou-se do Botafogo estar interessado. As coisas não avançaram porque o Botafogo não tem orçamento para contratar Mehdi Taremi. O presidente do Botafogo, em umas declarações, explicou, no fundo revelou, que falaram com os representantes do Taremi para perceber se havia possibilidade. Os representantes do Taremi disseram que estes eram os valores que ele queria e o Botafogo disse, ok, siga, vamos embora. E portanto, Mehdi Taremi não vai ser o jogador do Botafogo. Vamos ver, como sabemos ele está no mercado porque não conta para o Inter. Já se chegou a falar do Porto, mas tendo em conta que o Botafogo não teve dinheiro sequer para começar negociações, não sei quanto é que ele está a pedir, se calhar é bastante. Falamos de um jogador já numa fase avançada da carreira, avançada, não é velho, mas já tem 33 anos, portanto, mas já não é propriamente um jogador que vá movimentar muito dinheiro. Mehdi Taremi dispensa apresentações também, campeão em Portugal pelo Futebol Clube do Porto, foi também o melhor marcador pelo Futebol Clube do Porto. Chegou ao Inter no ano passado, nunca foi um titular, apesar de ter 43 jogos, muitos deles é como suplentes, apenas 3 golos, 7 assistências no Inter Milão, que foi finalista vencido da Liga dos Campeões, curiosamente contra o guarda-redes que falámos há bocado, o Gigi Donnarumma. Quanto é que ficou? Já nem me lembro. 4? Não, 5-0, exatamente, 5-0. Taremi não jogou nessa final da Liga dos Campeões, isso eu lembro-me bem. Ora bem, meus amigos, estamos conversados, voltaremos amanhã. Provavelmente hoje terão novidades com a questão do... Ou hoje ou amanhã, o Soares. Está fechado, não se preocupem com isso, se forem adeptos do Sporting. E agora estamos muito curiosos para ver quem é que o Benfica vai contratar, porque com a lesão do Bruma, com a não vinda para Portugal de João Félix e anteriormente o Tiago Almada, falta pelo menos um jogador no plantel do Benfica, um médio ofensivo, e na minha opinião falta também um extremo desequilibrador. É verdade, porque agora com a lesão do Bruma, Prestiani, Sheldrup, o próprio Tiago Gouveia, obviamente o Artur Koglu, mas acho que falta. Bem, vamos ver. A Supertaça está aí à porta, meus amigos. Falta menos de uma semana para começar o campeonato. O campeonato não... Não, pois, o campeonato falta 2 semanas para começar a época oficialmente com a Supertaça. Vamos embora, voltaremos amanhã. Já sabem, isto tudo está em 00.pt. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.